hoje a gente convidou aqui, o professor Pedro Cordier. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Eva? Como é que você Eu tá? estou bem, amigo. Feliz, cheio de expectativa aqui para essa live, que é incrível. Com esse mestre, né? No estudo referente à escuta. Você é um grande referencial nisso. E é um prazer ter aqui você conosco. Eu quero pedir para cada um de vocês ficarem ligadinho, estarem com total atenção até o fim, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Vai ser sensacional. E Pedro, gratidão, meu amigo, por estar aqui esta noite. É um privilégio enorme para mim em você aceitar o convite e transbordar sobre nós, né, sobre esse assunto tão relevante e tão precioso no momento que a gente está vivendo, né, Pedro? No momento de muitas reclamações, inseguranças, protesto, enfim. Você pode ficar à vontade, porque nós queremos te ouvir. É com você. Gratidão enorme o convite, ainda mais num momento desse, né, que a gente está nesse final de pandemia aí, só que a gente não terminou, né? Tem muita gente agindo como se tivesse terminado a pandemia, mas ainda está morrendo entre 800 e 900 pessoas por dia no Brasil. Isso é mesmo que cair 2, 3 aviões, e a gente não tem esse impacto, porque já morreu tanta gente que a gente parece até que não está impactando mais a gente. Então, assim, a gente ainda precisa de muitos cuidados e todos nós passamos por um período grande de isolamento, né? Muito isolamento. Então, muitos problemas emocionais, muitas coisas nas relações, né? Principalmente na questão da comunicação. A gente ficou muito junto com pessoas que a gente ama, né? Mas que a gente passou por diversos altos e baixos ao longo desse processo. Então, o desenvolvimento da escuta, principalmente, é algo assim fundamental para a gente poder aprender a se comunicar melhor com o outro, né? Se tornar mais acessível e conseguir realmente se conectar com o melhor do outro. Então, é um momento assim que ainda é delicado e que ainda requer a nossa atenção. Fora que a gente também entrou no Setembro Amarelo, né? Que dentro desse processo ainda estamos no Setembro Amarelo, que é um período realmente da gente olhar para o outro, da gente se preocupar com o outro, perceber se tem alguém realmente precisando de um pouco de atenção, de ser escutado. Porque às vezes um pouquinho que a gente faça já é um alívio para alguém que esteja num estado, né, quase transbordando de problema, etc. Então, é um momento bem delicado, então eu estou muito feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos, Pedro. A gente sabe, né, que o mundo precisa de pessoas que saibam escutar. E todo mundo quer aprender, né, a falar, mas poucos querem aprender a ouvir. A escuta é algo sutil, não é mesmo? Eu te pergunto, o que é que fortaleceu o seu interesse no estudo da escuta? Principalmente, assim, eu vim de uma família, né, do meu avô, meu bisavô, meus avós, tanto avô, par de pai, como de mãe, sempre foram contadores de história, né, meu pai também. Então, assim, eu sempre fui muito comunicador, eu sempre fui uma pessoa que falei muito. Então, eu sempre gostei de conversar, então eu sempre fui um comunicador. Então, eu tinha na minha cabeça que comunicador era o falador. Sempre tive isso claro na minha vida, que comunicação era falar. E durante vários momentos da minha vida, eu percebi que eu estava me conectando com algo que era ainda mais importante do que falar, que era a escuta. E vieram acontecendo várias coisas aos poucos ao longo da minha vida, e depois eu juntei os pontos. E quando veio realmente esse insight, foi quando, mais ou menos uns 10 anos, eu tive contato com um texto do Rubem Alves, que o próprio texto chama-se Escutatório. Um texto lindo, que eu até fiz uma interpretação do texto, tá no meu canal do YouTube, né, em que eu leio o texto Escutatório do Rubem Alves. E nesse texto, ele fala assim, todo mundo só quer saber de falar e ninguém está interessado em ouvir. Ele fala até ouvir, a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre ouvir e escutar. Então, a partir desse momento, aquilo bateu em mim de uma maneira que eu fiz, caramba, realmente todo mundo só quer saber de falar, ninguém está preocupado em ouvir. É por isso que tantas coisas acontecem, tantos desentendimentos, tantas coisas que não são esclarecidas justamente por essa dificuldade de ouvir.
Somado a isso, com a minha entrada no mundo do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos de coach, né, lá atrás, né, eu via a falar sobre escuta, mas de uma maneira assim, um item, dentro de um curso enorme, tinha um itemzinho sobre escuta, falava ali, tal, mas era bem pouco. Aí eu falei, não, a escuta ela é muito importante para ser tratada apenas como um tópico dentro de um curso, né, de uma maneira tão rápida. Comecei a me aprofundar, estudar sobre escuta e aplicar isso, não só no coach, mas também nos atendimentos também de terapia. O que culminou em 2018 a ser convidado para fazer um TEDx. Que, nossa, foi um sonho assim para mim, Eva, porque eu sempre consumi muito os vídeos dos TEDs, né, dos TEDx e tal, eu sempre achei aquilo fantástico. Puxa, já teve cada vida daquele que me ajudou muito, me inspirou, então foi uma honra participar também, fazer um TEDx, e aí eu fiz, né, o poder da escutatória. Vai fazer 2 anos, e lá para cá, então, aí, na minha carreira, teve um boom, o acesso, né, das pessoas à questão da escuta, então isso começou realmente a chamar a atenção. As pessoas começaram a perceber, eu levava essa mensagem e as pessoas dando esse feedback que estava realmente, eu estava chamando a atenção sobre algo importante, interessante, e isso começou a extrapolar não só pessoas, como também empresas, escolas. Então eu fiz um movimento já na educação. Então aí eu comecei a ver a demanda crescer bastante. A demanda começou a crescer bastante sobre escuta. E tanto que há poucos dias atrás eu fiz um evento para a Continental Pneus, né, o HR Experience, em que eu falei para todos os profissionais de RH do Grupo Continental Pneus no Brasil sobre escuta. Então você percebe que aos poucos a gente vai tendo essa demanda da importância da escuta. E nesse processo que você falou, você era um comunicador, e aí você percebeu que durante todo esse processo de ensino, de estudos, só tinha apenas uma pequena parte, né, para um item tão essencial. Se não fosse tão essencial, Pedro, não estaria escrito no maior dos livros, que é a Bíblia, né, um livro milenar, que fala em 1 Tiago 19, que é para nós sermos pronto para ouvir e tardio em falar. E aí, Pedro, surge uma questão. Tem alguma diferença entre o silêncio fora e o silêncio de dentro? Me explica aí, eu já ouvi falar algo mais a respeito, tu pode esclarecer um pouquinho? Maravilha. Antes de falar exatamente sobre isso, eu quero dar só um passinho para trás para só deixar claro uma coisa. Ser um comunicador, eu não deixei de ser e vou continuar a ser sempre. Só que um comunicador melhor, por quê? Porque eu começo agora a partir da escuta. Então, eu entendi, eu aprendi, eu compreendi que a escuta ela é parte integrante fundamental do processo de comunicação. Então, quanto mais você escuta melhor, mais você fala melhor. E escutar e falar, tudo isso junto, é um processo de comunicação. Né? Só para a gente deixar isso bem alinhadinho. Perfeito. Então, a diferença é que muitas vezes eu posso até fazer isso com um paralelo entre a diferença entre silêncio e quietude. Então, muitas vezes, você pode estar falando e ele pode estar silenciado. Ele pode estar com a boca fechada. Então, quando ele está com a boca fechada, você fala assim, a pessoa está em silêncio. Sim, ele está em silêncio porque ele não está proferindo nenhuma palavra. Mas como será que está a mente dele? Então, muitas vezes, a gente está com a boca fechada, mas a mente da gente está a 1000. Então, a gente não está escutando o que o outro está falando, a gente está escutando os nossos pensamentos, tudo aquilo que está povoando a cabeça da gente. Então, é importante a gente não só ficar em silêncio quando a gente está escutando, mas entrar em processo de quietude, que é você silenciar também os seus pensamentos. É impossível a gente não ter pensamentos, tá? É impossível. Eles vão aparecer. Só que aí que entra o mindfulness. E principalmente, uma especialização que eu estou fazendo agora, que eu estou no nível 2, de aprofundamento do mindfulness funcional. Ou seja, a gente praticar mindfulness enquanto a gente se relaciona com o outro. E aí, eu fiz um paralelo com a escuta, que a própria escuta ela é uma ferramenta de mindfulness. Por quê? Porque toda vez que eu escutar os meus próprios pensamentos, eu, de modo compassivo e bondoso, agradeço aquele pensamento que está querendo tirar ali, mas eu
escolho retornar à escuta. Então, por exemplo, digamos que você está falando algo comigo e aí você fala no capão, tá? Aí, eu estou aqui te escutando no momento presente, porque não dá para escutar o outro nem no futuro nem no passado, e eu vou te explicar por quê. Você falou em capão, aí vem um pensamento. Lembra quando você foi ao capão? Aí esse pensamento me puxa para onde? Para o passado. Percebe? Ele começa a puxar para o passado. Ah, eu lembro aquela vez que eu fui no capão, perdi a conexão, perdi o momento presente, perdi a escuta. Do mesmo modo, quando um pensamento puxa a gente para o futuro também. Você falou a palavra capão, eu aí pego e digo, puxa, inclusive, eu tenho até que marcar uma próxima viagem. Meus pensamentos me levaram para o futuro, eu também perdi de novo a conexão. Então, a gente só consegue escutar o outro no momento presente e em estado de quietude, que é você deixando seus pensamentos se aquietarem e focando no que o outro está falando. Perfeito. Inclusive, Pedro, eu tenho uma pergunta aqui do público, ele diz o seguinte: Manda. Eu tenho dificuldade de silenciar as vozes interiores da minha mente. Ok. Como posso iniciar o processo da escuta e me conectar melhor com o outro? Maravilha. Primeiro de tudo, é você entender, compreender, internalizar que a escuta é um gesto de renúncia. Renúncia de telepatia, de você querer ficar adivinhando o que o outro está falando, renúncia do seu ego. Por quê? Porque quando você escuta o outro, você está doando o seu tempo de vida para o outro. Então, naquele momento, o holofote, o foco não é em você, é no outro. Então, a partir daquele momento que você está ali e você entende que você está se doando para o outro, a sua atenção, que é o ponto de mudança, de inflexão entre você estar ouvindo e você estar escutando, é a atenção. Quando você volta a sua atenção para o outro, com isso, você já deixa de focar nos seus pensamentos. Porque você renuncia ao que você acha. Porque quando o outro está falando, o que você acha não importa absolutamente. O que importa é o que o outro está falando. E fazemos isso de uma forma tão automática, né, Pedro? Isso. E foi ótimo você ter trazido a palavra automática. Porque automática significa que você deixou de estar consciente. Você deixou de estar vivendo o momento presente. Você deixou de estar naquela conexão de Eva. Nesse momento, é Eva falando ou Pedro falando, a gente estabelecendo esse diálogo. Então, nada mais pode importar. Nem mesmo pensamentos que dizem que, por exemplo, eu não jantei. Veio um pensamento aqui, você ainda não jantou. O que eu faço? Acolho ele e falo, ok, não jantei. Eu agora escolho estar aqui inteiro e ao terminar, obrigado por você ter me lembrado, eu janto. Porque senão, Pedro, a gente começa a brigar com o pensamento, Eva, a gente começa a dar atenção a ele. E ele começa a lhe isso que você vê na sua fala aí, porque às vezes a gente quer rejeitar ele. Isso. E rejeitar não é a questão, é você tem consciência dele. Exatamente. Você agradece e escolhe substituir. É isso que você está dizendo pra gente? Exatamente. Você escolhe focar em uma das coisas. Porque ou você foca no pensamento ou você foca no escuta. Não dá para você ao mesmo tempo escutar o outro e estar dando atenção aos seus pensamentos. O que a gente precisa é ter tranquilidade, compassividade, bondade para com a gente mesmo, é que não tem como não ter pensamentos. Então, quando eles aparecerem, simplesmente deixe eles ir. Simplesmente, como... Sabe quando você está naquele dia bem azulado no céu, aquele bonito, que aparecem umas nuvenzinhas? O que acontece com elas? Elas vêm e vão. Assim são nossos pensamentos. Então, se a gente encasquetar com eles, se a gente ficar, puxa, não era para eu ter pensado em jantar, porque, poxa, isso não é hora de pensar em jantar, porque eu estou aqui na live. Então, isso, o que está acontecendo? Eu estou dando cada vez mais atenção e está me tirando cada vez mais do momento presente. Então, a gente percebeu eles, acolheu, aceitou e deixa eles irem para que a gente volte para o foco. Tem uma dica até que eu vou dar para vocês aqui, que é o seguinte. Quando alguém está falando com a gente, se você está ouvindo aqui na sua mente a voz da pessoa,
está escutando. Mas se você começa a ouvir na sua mente a sua própria voz, ego. Você perdeu a conexão com o outro. Perfeito. Perfeito. E engraçado, Pedro, nós vivemos numa sociedade, né, que nos faz pensar que o ouvir, o escutar é sempre algo passivo. E por achar que a escuta oculta uma posição passiva, às vezes nós temos a sensação que escutar o outro é perder tempo, o que nos faz escutar para responder, como você estava falando, da voz, né, do ego e da voz de estar escutando o Pedro, e não para compreender o outro. Como a gente faz para exercitar essa escuta ativa? Maravilha, Eva. Você trouxe algo também que é uma bandeira hoje que eu estou aqui trazendo, né, o tempo todo, e graças a Deus cada vez mais a gente vai tendo mais espaço e mais pessoas despertando para isso, é que há, e inclusive deve haver, né, se não está havendo um erro no processo de comunicação, há protagonismo na escuta. Porque se tem duas pessoas numa mesa no shopping, você vê duas pessoas, uma falando e outra está lá ouvindo, quem você acha que é o protagonista? Automaticamente vem na sua cabeça que o protagonista é quem está falando. Então a gente colocou no nosso mundo que o protagonista é a pessoa que fala. Quando, na verdade, há protagonismo em quem fala e há protagonismo em quem escuta. Então, se eu percebo a responsabilidade que é escutar, eu começo a dar mais atenção também àquele momento em que é a minha vez de escutar. Porque, normalmente, as pessoas ficam ansiosas para falar. Perceba. Às vezes alguém está conversando e o outro está ali, parecendo um carro ali esperando o sinal abrir, né? Para responder. Doido ali querendo responder. Enquanto, uma coisa que tem até no meu TEDx, né, que eu falo, dando aqui um spoiler aí, quem não assistiu, depois assista lá no YouTube e dê um feedback. Que é justamente o seguinte, quando eu falo sobre aquilo que eu sei. É impossível sair da minha boca coisas que eu não sei. Percebe? Se eu chegar aqui para algum de vocês que estão aí falando aqui com a gente aqui, o Joel, obrigado, Joel. Você perguntar para você, Joel, você consegue falar uma frase em grego? Pô, não consigo. Por que você não consegue? Porque você não sabe grego. Então a gente só fala aquilo que a gente sabe. Se a gente só fala aquilo que a gente sabe, quando é que a gente aprende? Justamente quando a gente escuta. Então essa ânsia de falar significa uma ânsia de deixar de aprender. Porque o momento que você pode estar aprendendo é quando alguém está falando. Esse é o momento do aprendizado. Não o momento que você está falando. Porque quando você está falando coisas sobre o que você sabe. Então, quando cai, às vezes, essa... Eu ia falar cai a ficha, mas cai a ficha já era. Ninguém entende mais o que é. Se vê alguém de menos, sei lá, de 20 anos, não sabe nem o que é isso. Então, quando você atualiza esse software, né? De que, cara, então quer dizer que quanto mais eu escuto, mais eu aprendo, você se torna até menos complicado você ficar calado enquanto o outro fala. Você fala, não, claro que eu vou ficar calado. Aliás, eu quero ficar aqui calado, não é só calado no sentido de não posso falar, é atento, é feliz de estar aqui, porque eu estou aqui numa oportunidade de aprender algo com o outro. E a gente aprende com qualquer pessoa, sexo, idade, religião, classe social, não interessa. Você, às vezes, encontra uma pessoa num ponto de ônibus, troca duas ideias e, de repente, você ouve uma frase que muda a sua vida. Verdade. Então, a gente aprende com absolutamente todo mundo. Importante isso que você está falando, a questão do aprendizado com todos. E engraçado, né? Esse despertar, a questão do ouvir. Eu já tinha lido, na verdade, esse livro antes. O Monge e o Executivo. Maravilha. Você é administrador, acho que você deve conhecer já. Já. Esse livro aqui, fantástico. Já. E aí, a primeira vez que eu li ele foi em 2011. E em 2019, eu peguei ele novamente para ler. E justamente, né, ele traz isso à tona, a questão da escuta. E eu percebi o quanto que faltava na minha vida a escuta. Perfeito. Porque o tempo todo, aquele homem, né, que saiu para o acampamento,
John. Ele encontrou as respostas nele mesmo, né? Quando ele parou, justamente internalizou as vozes interiores e ele começou a escutar, dar mais atenção ao outro. Maravilha. E aí, Pedro, iniciou esse desejo, né? Que você aí já sabe melhor do que eu, sobre escutar o outro. E como é um exercício complicado, né? É um exercício assim complicado no sentido, porque escutar é uma coisa sutil, como eu falei lá no início. E aí eu trago isso para a questão da vida dos negócios, Pedro. Às vezes, você, né, para quem trabalha na área de vendas, quer oferecer o produto, quer que a pessoa feche a venda, mas aí ele tá afoito, como você falou, né, afoito, o outro tá falando, porque eu quero, já sei o verde, porque, não, o tamanho, para você ter noção, eu sou muito grande. E aí, quando eu chego nas lojas, de imediato, tem vendedores que pegam essa número 39 para mim, eu fico assim, peraí, eu não uso 39, mas você dessa altura, você usa 39. Não, eu uso 37. Para você entender. E aí, trazendo isso para a parte da negociação. Qual a importância de ouvir o outro para o sucesso numa negociação? Maravilha. Antes eu vou pegar como exemplo duas coisas aqui. Primeiro, quando você falou o monge executivo, imediatamente veio um pensamento, porque eu fiz a palestra de abertura do James Hunter, numa das vezes que ele veio aqui no Brasil. Sabe quando aquela banda abre o show do YouTube? Foi mais ou menos essa sensação. Então, auditório lotado, 1.200 pessoas, e eu fiz uma palestra de abertura antes da de James Hunter, né? Justamente quando ele estava aqui falando sobre o monge executivo. Então, essa lembrança, imediatamente, ela veio na minha mente e quis me levar para o passado. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, maravilha, eu amo esse momento, mas não agora. Esperei você concluir, você falou absolutamente tudo que você concluiu, e eu depois trouxe isso. Então, é um exercício, é uma prática que a gente precisa o tempo todo fazer para a gente conseguir escutar cada vez melhor. Segundo, um abraço à minha amiga Carla Galina, que eu vi aqui passando agora. Né, que ela Carla está aí com a gente. Né? E o terceiro, você falou sobre essa questão do negócio, principalmente as questões da venda. Você me trouxe a questão do vendedor, que te ofereceu um número, né, maior do que o seu. Olha, se os vendedores tivessem noção do poder da escuta, eles seriam as pessoas, os melhores escutadores da face da terra seriam os vendedores. Porque para você vender bem, existem várias coisas importantes, mas escutar o outro e dar a ele justamente o que ele está pedindo é a chave da venda. Porque se você tiver a paciência, se você tiver o carinho, se você tiver o amor, se você tiver a entrega para escutar o outro, ele vai te dar de bandeja tudo o que ele precisa. E você só vai devolver a ele tudo aquilo em forma, na forma do seu produto, na forma do seu serviço, e etc, etc. Ou seja, ele vai lhe entregar todas as dores. E você vai depois trazer aquilo que você tem para amenizar aquelas dores. Agora, quando a gente fala em vendas, é bom deixar um asterisco aqui, que hoje eu acredito em venda, não aquele cara que diz assim, ou aquela mulher que fala assim, eu vendo até gelo para esquimó. Eu acredito hoje muito na venda com propósito, naquela pessoa que ela está ali para ajudar o outro. Então você estava ali com uma necessidade, que era um calçado. Então, poxa, o que eu vou fazer ali? Eu vou te ajudar. Eu vou solucionar uma dor sua. Eu vou fazer com que você saia dali feliz, alegre, satisfeita, por dar para você algo que você quer e precisa. E que eu identifico. E não assim, você chega ali e fala, eu queria tal modelo. Aí você fala, pô, você tem um calçado lá que você quer empurrar porque está estocado. Aí empurra para o cliente. Você até fala tanto que às vezes a pessoa nem consegue pensar direito, quer se livrar de você, até leva ali aquele sapato. Mas você perde uma oportunidade de fazer uma conexão com outro ser humano. E quando você faz uma venda, quando você escuta o outro, quando você escuta o outro como ser humano e você ajuda ele ali naquele processo, você ganha um cliente não só de calçado. Se ele sair dali e for vender biju, você compra na mão dele. Se ele for vender carro, você compra na mão dele, porque você estabelece uma confiança com o outro. E você consegue estabelecer essa conexão de confiança quando você realmente começa a partir da escuta. Porque
porque você se conecta verdadeiramente com o outro. Então, é só fazendo também esse paralelo que hoje a venda realmente que eu acredito é aquela venda com sentido, com propósito. Então, quando você está ali em essência, você realmente consegue se conectar. Tem uma frase, parafraseando aqui o Jung, ele fala que quando você domine todas as técnicas, as teorias, saiba muito. Mas na hora que você estiver conectado com a alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então é muito importante nesse momento em que você está diante de outro ser humano, não só o terapeuta, mas também o vendedor, o amigo, a mãe, o filho, o líder, todos eles. Todos nós, né, nos mais diversos papéis, né? Porque somos seres humanos acima de tudo. Por trás de todo crachá tem o quê? Um ser humano. Dentro de cada farda tem o quê? Um ser humano. Perfeito. Perfeito, Pedro. E é isso mesmo. Muito bem. Nem sempre quem quer ser ouvido, né, quer receber, acho que, uma devolutiva de imediato. Ou então a questão do julgamento, né, de estar ali preparando já uma resposta ou achando que já sabe o que o outro vai dizer, já completando a frase, por exemplo. Isso. Na comunicação não violenta, nós podemos aprender certos comportamentos, como não interromper o outro numa conversa, como não completar um pensamento do outro, como não dar sugestões ou dicas sem ser solicitadas. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode trabalhar essa comunicação não violenta? Maravilha. O Marshall Rosenberg, ele diz que a pessoa que trabalha a comunicação não violenta, ou a pessoa que entende, não precisa ser que trabalhe só como profissional, mas a pessoa que começa a internalizar isso, a gente vira um identificador de necessidades do outro. Então a gente começa a perceber a necessidade do outro que há por trás da fala. Porque muitas vezes a fala, ela não necessariamente ela está dizendo aquilo que ela quer. Vou lhe dar um exemplo. Para não dizer a mulher, vou dizer o homem. O homem chega para a mulher, que ela está chegando em casa o tempo todo, muito trabalho e tal, inverter um pouco o papel, porque é importante também para a nossa sociedade. E aí a mulher está chegando muito trabalho e ele fala para ela assim, poxa, você o tempo todo trabalhando, o seu foco é só no seu trabalho, poxa, isso é irritante. O que ele quer dizer com isso? O que é que tem por trás disso? A necessidade de, por exemplo, atenção. Então, aquela maneira, às vezes, até áspera, agressiva, com que ele está falando ali, na verdade, quer dizer que há um sentimento, que há uma necessidade de atenção. Então, você poderia ver, a pessoa vem com aquilo ali, e você já responde, você está invocando com o meu trabalho, afinal de contas, eu que boto o dinheiro na mesa. Então, imagina, você termina criando um ambiente ainda mais hostil. E a comunicação violenta é justamente você aprender a identificar, né, o pedido real que está por trás ali daquela necessidade do outro. Então, a gente evitando, por exemplo, julgamentos e a gente substituindo julgamentos por observações. Qual a diferença? Por exemplo, mundo dos negócios de novo. Você é uma gerente e você precisa dizer para um vendedor seu que determinada atitude dele, né, não foi condizente porque um cliente reclamou. Você botou ele sentado, começa a falar para ele, e aí ele levanta e empurra a cadeira assim, levanta e sai. Quando você vai passar para o dono da loja, muitas vezes a pessoa passa assim, aí ele chegou e levantou e me maltratou, porque ele é um insubordinado, ele é uma pessoa que não aceita isso e isso. Tá? Ou seja, tudo que você começa a falar, quando você joga um porquê, já é julgamento seu. Observação, para baixo o Rosenberg, é você descrever a cena como se estivessem assistindo de uma câmera sem som. O que você pode escrever ao seu chefe? Eu estava falando para ele e ele levantou de forma abrupta e saiu. Porque se você estivesse assistindo um filme mudo, você não ia conseguir ver essa cena? Ele levantou abrupto e saiu. Agora, por que ele fez isso, já é julgamento seu. Às vezes, olha só que louco. Você depois, aí o chefe vai lá, fica pirado, vai lá falar com ele, ele fala, não, cara, no meio que eu estava falando ali, me deu que eu estava muito mal que eu comi uma coisa que não me fez bem,
E no meio me deu um acesso ali e eu corri para o banheiro. Imagina. Então você fez todos uns julgamentos em cima daquilo. Então, observar é você descrever o fato. E qualquer porquê precisa ser perguntado para a pessoa. Se ela, ao invés de dizer para o chefe, ela viesse para ele e dissesse assim, procurasse e falasse assim, a gente estava ali conversando, você levantou correndo e saiu, por que você fez isso? Puxa, porque eu senti uma dor de estômago e fui no banheiro. Resolvido. Né? Então, é muito importante a gente utilizar a comunicação não violenta, que é você não inferir, não julgar, não achar que você sabe por que o outro está fazendo daquela maneira, porque ele está falando daquela maneira, né? E sim perguntar ao outro, ao invés de você ficar deduzindo. Né? Em vez de deduzir, fazer perguntas. Sim, sim. E a escuta, você está falando essa perspectiva aí, né? Nos faz pensar o seguinte: se a gente perguntar e se a gente escutar o outro, a gente evita muitos conflitos, porque a maioria dos conflitos a gente pode perceber, né? Coisas pequenas, eu vou falar assim, trazer para a área conjugal, para a área também de negócios entre o chefe. Às vezes tem um cenário ali e você não pergunta por quê. Você está com uma pessoa, mas você não pergunta, mas você já tira julgamentos, já tira conclusões precipitadas e ali mesmo você já cria toda uma situação de desconforto, de desarmonia, sendo que isso poderia ser resolvido com uma simples pergunta, não é isso, mestre? Exatamente, exatamente. Então, se a gente parar para perceber, grande parte, eu diria 90%, não é estatístico de pesquisa, é isso que eu estou falando. Estou falando muito, a maioria absoluta das vezes que a gente tem ansiedade por algo é em cima de coisas que não vão se realizar. Então a gente fica ansioso e não realiza. E grande parte das coisas que acontecem na vida da gente não previa. Então a gente fica querendo se estressar com coisas, inclusive querendo adivinhar o que o outro vai falar, adivinhar o que o outro vai pensar, quando a gente pode simplesmente fazer perguntas para aquela pessoa. Mas perguntas, volto a dizer, não perguntas só para aguçar a nossa qualidade, para sempre entender mais o outro, compreender mais o outro, entender o sentimento do outro, entender o que ele está passando. Porque eu digo uma coisa para você, Eva, me responda com toda sinceridade. Quando você, em algum momento, que todos nós já fizemos isso, falou alto com alguém, você estava no seu melhor momento? Eu estava na minha personalidade, fora da minha essência. Exatamente. Então, preste atenção, olha só o que você acabou de falar. Então, a gente transborda aquilo que a gente, naquele momento, está cheio. Então, se a gente parar para pensar, todas as vezes que a gente distratou alguém, a gente não estava no nosso melhor. A gente não estava na nossa melhor versão. Porque quando eu estou na minha melhor versão, nossa senhora, eu amo os passarinhos, as flores, sabe? Nossa, tudo para mim tá lindo e maravilhoso. Deixa eu permitir agora. Já que você falou de passarinho e as flores. Só para complementar. Então, se o outro vira e de alguma maneira ele fala alto com você ou lhe trata mal e tal, será que ali não é um ponto de dor que merece amor? Será que não é alguém que está transbordando uma dor que está dentro dele? Ele não está te tratando mal, ô ego. Ele não está lhe tratando mal porque você é Eva, não. É porque você está ali na frente dele. Se fosse um gato, ele chutava. Né? Se fosse um abajur, ele batia. Ele é um transbordamento do estado dele. Ele que não está legal. Então, nesse ponto, é importante a gente entender que quando alguém faz algo com a gente, tá lá no meu TEDx também, assistam, tem umas coisas interessantes lá. Que é o seguinte, não é pessoal. Não é pessoal. Quando alguém te trata mal, quando alguém fala alto, não é pessoal. Ele tá transbordando um momento de dor dele. Gente, eu sei, eu tenho consciência que não dá para você dormir e acordar, né, o Dalai Lama. Mas você pode ficar cada dia melhor no processo da escuta. Cada dia melhor, cada dia mais compreensivo, e aí vai. É uma caminhada. Eu brinco, Eva, dizendo que a gente inicia o processo de aprendizagem de escuta. Não tem fim. Não tem fim. É engraçado que você falou aí sobre essa questão do a gente ter consciência, né?
que é um processo contínuo. Contínuo, E perfeito. o que me chamou a atenção agora foi a questão de quando o outro, né, lhe ofendeu, não foi porque era você, é porque naquele momento ele estava transbordando aquilo. E a forma dele dizer aquilo, dizer que quer amor, que quer atenção, é aquela. Se você observar, quando alguém lhe trata mal, como você fala muito bem no TEDx, que eu acho maravilhosa essa parte que você fala, que se alguém te ofereceu algo e você não recebeu, aquilo não é seu. Mas se alguém te tratou mal e você recebeu, aquilo só passa a ser seu porque você tornou aquilo pessoal. Então, ver esse insight, assim, como você falou, então quer dizer que eu não preciso ficar chateada com alguém só Isso, porque alguém me tratou mal. Eu só vou exatamente. ficar chateada se eu aceitar que aquele tratamento é pessoal para mim. Caso contrário, eu tenho que oferecer o quê? Oferecer atenção, oferecer o Perfeito, amor. Perfeito isso, Pedro. E a perfeito. gente tem uma pergunta aqui da Samara Dantas. Não sei se você... Pedro, existe alguma Tá forma sim. de trabalhar o ouvir de forma genuína? Sou comunicóloga e existem clientes que são previsíveis. Quais hábitos preciso evitar? Tá. A gente começa exatamente disso que você escreveu. Clientes que são previsíveis. Então, assim, você está presumindo que o que ele vai falar você já sabe. Pelo menos a minha interpretação do que é ser previsível é algo que ele não precisa nem falar que você já sabe o que é, tá? Então, esse é um erro, assim, bastante comum, mas até relativamente fácil da gente evitar. Que é justamente a gente não partir do pressuposto que a gente sabe. Porque a xícara mais difícil de você encher é a xícara cheia. Então, a pessoa que tem mais dificuldade de aprender é aquela que sabe. É o que a gente chama do suposto saber, né? Porque se Sócrates dizia que tudo que ele sabia é que ele não sabia nada, imagine eu. Então, a gente deve partir do princípio que a gente não sabe. E se a gente fizer isso, a gente, na verdade, nossa, eu fico animado. Eu tenho o hábito de reassistir filmes, de reler livros. Puxa, mas eu já li o livro, então eu já sei o livro. Mas acontece que o Pedro que leu o livro não existe mais. Passou. Ele de lá para cá, ele seguiu por dias diferentes, ele teve contatos com pessoas diferentes, ele conversou, ele viu. Enfim, ele é outra pessoa. Né? Parafraseando o Heráclito de Éfeso, ele fala, a gente não pode tomar 2 vezes banho de rio iguais, porque nem você nem o rio é o mesmo. O rio já passou e você também já é outra pessoa. Então, mesmo que seja um assunto que você saiba muito, que você seja um expert, com certeza, e aí eu vou ser categórico, vai ter algo, vai ter uma palavra, vai ter uma expressão, vai ter uma maneira de falar aquilo que vai te ensinar algo. Então, a primeira coisa é a gente se destituir dessa sensação de que o outro é previsível e dar a atenção necessária para o outro ali naquele momento com o máximo de humildade que a gente puder. Quanto mais humilde a gente for no momento da escuta, a gente né, as nossas possibilidades de aprendizado. Qualquer pressuposição cria barreira. Todas as vezes que você vai de xícara vazia, você cria pontes para o aprendizado, você cria caminhos, você abre possibilidades. Então, a primeira coisa é você partir do pressuposto que dali pode vir a coisa mais imprevisível do mundo. E aí você realmente vai perceber, porque às vezes não é nem o que ele fala, às vezes é a maneira como ele fala, às vezes é o tom de voz dele, às vezes é um gesto. Então a gente aprende com tudo, não só com o que está sendo dito, mas como está sendo dito e mais. Maravilhoso. Eu deixo aí para você continuar. Tá. A Luana falou que cada vez, um beijo, Luana, cada momento interpretamos de uma forma. Exatamente, Luana. Então, eu falo muito também, em alguns momentos, de nada sangue, da escuta emocional.
Porque eu estou finalizando meu TCC agora em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. E o meu TCC, ele fala como as emoções positivas interferem na nossa escuta e, consequentemente, no aprendizado. É porque é o recorte do meu TCC. Mas todo estado emocional que a gente está interfere na escuta. Então, se eu não estou legal, as mesmas palavras ditas no mesmo tom de voz pela mesma pessoa chega diferente em mim. E se eu Então, Pedro, alegre, então se chegar alguém para mim, eu não estou legal no momento, aí a pessoa chega para conversar comigo, tá? No sim, seu caso, por exemplo, ok. como é que tu lida com isso? Você que é, né, uma pessoa estudiosa em questão do assunto da Ah, escuta, aí a pessoa chega, você não está no seu melhor dia, não está na sua melhor versão, você sabe disso, você se conhece. ah, Pedro, eu preciso conversar com você urgente. Então, o ideal é eu mudar o momento para outro momento ou boa. mesmo no mesmo estado, porque dar atenção à pessoa, a pessoa não sentir, não aceita, né? Aí eu dou atenção, eu paro para ouvir. Como é que seria isso? Tá, no meu livro Meta Inteligência Emocional, né, que eu estou escrevendo, eu cito esse momento, que isso tem a ver com a inteligência emocional, tá? E tem a ver com a meta inteligência emocional, que é você se observar enquanto num processo de que deveria estar ou não usando sua inteligência emocional. Você tem três alternativas. Primeiro, evitar, que é essa que você trouxe. Por exemplo, esse não é o melhor momento, tá? Nesse momento, eu não vou conseguir te dar a escuta que você merece, que você precisa. Eu não vou poder te dar aquilo que você merece. Então, você até mostra para a pessoa que você respeita tanto ela que você, naquele momento, se você aceitar escutar o que ela tem a dizer, você não vai dar o melhor para ela. Mas se ainda assim essa pessoa insistir, você vai para o segundo ponto, que o primeiro é a gente evitar, o segundo é a gente aceitar. E nesse aceitação de que eu vou ter, então, já que o outro vai ter que falar agora, ele não quer deixar de falar para outro momento, eu vou aceitar. Então, ali você vai usar a parte técnica. Você vai usar as técnicas que você tem para você ouvir melhor, porque o seu emocional não está o ideal e você foi claro para a pessoa. Então, você vai ter que trazer a parte técnica à tona. Então, você vai fazer o quê? Você vai procurar usar tudo aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, vamos lá. Então, já que eu vou ter que escutar agora, porque ele não quis deixar para outro momento, eu vou respirar, né? Eu vou tentar esvaziar a xícara do momento que eu estava vivendo, tá? E tentar me focar nesse momento agora, que é uma pessoa que está na minha frente, que está com essa demanda. Então, eu vou procurar fazer uma conexão com essa pessoa e tentar me desconectar daquele momento emocional que não estava me levando a dar o meu melhor para aquela pessoa. E o terceiro ponto é o aproveitar. O aproveitar significa, bom, já que eu vou realmente ter que parar aqui e viver esse momento, mesmo não estando no meu melhor, eu vou respirar, vou tudo e tal, e vou acessar esse meu melhor, cara. Eu vou mesmo, e já que eu tô aqui, diante de uma alma humana, e vamos lá, e ok, então vamos lá, já que é isso, bora, vamos lá, o que é que você tem a dizer, e tal, e você começa a se conectar naquilo ali, e você começa a aproveitar. São níveis, né? Porque não dá para você, do nada, mal eu comecei a aprender a escutar, e você conseguir virar essa chave de algo que você queria evitar, você aproveitar. Né? São níveis de aprendizado. Mas então, eu faço isso. E, viu, Eva, além disso, tem um outro estado. Se eu sei que eu não estou no meu melhor, mas eu sei quem eu sou, eu sei como eu escuto, eu sei o quanto eu me dedico às pessoas, eu também tenho compassividade e bondade com aquele momento que eu estou vivendo. Tudo bem não estar num bom dia. Tudo bem naquele momento estar chateado com alguma coisa. Tudo bem. Então a gente também não precisa se cobrar num nível exacerbado, né, para a gente ficar se autoflagelando, porque naquele momento você não conseguiu ser excepcional. Então você também tem compassividade com você mesmo, né, e bondade com você mesmo, para entender que ali você foi claro, disse que você não podia, mas a pessoa insistiu, então você vai dar o seu melhor, mas você sabe que você talvez não entregue 100%, e tudo bem.
Perfeito. Pedro, a nossa live já está no finalzinho. Ô, Auri, um abraço, Auri. E a Auri fez uma pergunta aqui que eu vou tentar contextualizar. Ele quer saber algo mais novo no mercado que atenda a necessidade de suprir as pessoas, a evolução das pessoas. Tu tem alguma dica aí, Paulo? Velho, a gente está trabalhando, inclusive, a Auri junto aí, de um grupo, trabalhando um processo chamado REC, né? Que é a reeducação emocional comportamental. Então, como já está, falta 2 minutos para terminar, talvez não dê para a gente explicar muito sobre isso. Mas guardem essa sigla, chama REC, e esse nome, né, que é Reeducação Emocional Comportamental. E está vindo algo muito legal aí para a gente poder trabalhar justamente esses nossos comportamentos que afastam a gente, né, daquilo que a gente deseja, e sim a gente vai começar a caminhar na direção dos nossos objetivos de maneira muito mais eficaz, trabalhando a reeducação emocional comportamental. Então fica assim, esse teaserzinho aí do que vem pela frente. Pedro, foi sensacional esse bate-papo. Eu acredito que tá todo mundo com gosto de quero mais, né? Você simplesmente, como sempre, transborda, né? Transborda porque você vive isso. Parabéns, sucesso, amigo, tudo de bom. Temos 2 minutinhos. Quero deixar com você essa consideração final. E gratidão por tudo, tá? Gratidão. Realmente foi sensacional essa live. Eva, parabéns. A gente vem acompanhando o seu crescimento, muito feliz com o crescimento de pessoas que realmente se entregam. Eu vejo a sua entrega, né? A gente foi colega lá no curso com o Telegata. Eu sei o esforço que é para a gente fazer um curso desse, né? Cursos que são investimentos altos e tudo. Vale a pena porque é excelência. Então, parabéns pelo seu trabalho. E eu quero pedir a vocês que estão aqui, que são da sua rede, que não me seguem ainda, que eu estou no meu canal do YouTube, que eu quero fazer uma aula específica sobre o trabalho que eu estou fazendo no meu trabalho de conclusão de curso, né? Que é essa associação das emoções positivas com a escuta e como isso faz você aprender melhor. E o trabalho está, assim, muito legal. E eu botei essa meta. Quando eu chegar a 1000 inscritos, eu vou poder fazer esse ao vivo lá no YouTube. Então vocês inscrevam no canal do YouTube, porque em breve a gente vai juntos, a gente vai conseguir chegar nesse número de 1000 inscritos para a gente poder fazer essa aula ao vivo para todos vocês sobre esse trabalho, que é um trabalho que, muita pesquisa, né, muita dedicação, então os resultados estão ficando lindos e eu quero compartilhar isso com todos vocês. Agradeço a todos aí pela presença, um beijo, Vanessa, e todos que estão assistindo, que passaram por aqui, e até uma próxima oportunidade. Eu só quero reforçar para vocês saírem daqui da live, vai lá no YouTube, procura lá Pedro Cordier, se inscreve no canal, porque quando chegar a 1000 inscritos, vai ter uma live incrível, gente, com entrega de conteúdo de estudos, estudos durante anos, então vocês não vão perder. Vocês tiveram aqui uma degustação do que esse cara, fera, tem para entregar. Então, eu quero logo assistir essa live, tá? E chega logo aos 1000 inscritos, compartilha com os outros amigos, porque logo a gente vai estar bombando nessa live. Muito obrigada, Pedro. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Tchau.